Eu quero dizer a vocês que a reforma protestante, ela trata com várias coisas, dentre elas culto. E culto sempre foi uma preocupação de Deus na sua palavra. Reforma no culto sempre foi uma questão importante. E eu quero explicar por que eu falo da importância de reforma no culto. Culto é aquilo que nós trazemos a Deus. Mas nem sempre as pessoas percebem que se nós trazemos e ofertamos alguma coisa a Deus, nós não podemos fazer do jeito que a gente acha melhor. Porque do jeito que a gente acha melhor, foca muito mais no a gente acha. E tem que haver um princípio importante aqui. Nós temos que descobrir até onde nos é possível o que é que Deus diz que Ele gosta. Eu costumo dizer que culto é igual dar presente para quem a gente ama. A gente não dá presente para os outros pensando no nosso gosto. Não é muita expressão do carinho, é mais interesse da sua parte. Ainda mais quando você dá para alguém alguma coisa que você diz, eu vou aproveitar também, né? É interesse seu. Mas quando a gente presenteia alguém que a gente ama, nós temos que dar conforme o gosto daquela pessoa a quem a gente ama. É assim que funciona. Deveria ser assim sempre. E culto não é diferente. O culto tem que ser agradável a Deus. Agora, agradável a Deus, muitas vezes é agradável a nós, mas nem sempre é agradável a nós. E essa é uma coisa importante que a gente tem que entender. Nem sempre o culto, por exemplo, é um momento de total felicidade, no sentido de que nós não nos entristecemos. Culto, muitas vezes, é lugar de tristeza. Às vezes é lugar de ficar meio horrorizado. Pra vocês terem uma ideia, o culto nos dias de Josias, como era típico, a celebração da Páscoa naquele dia, foi repleta de sangue, de matança de animais. Vamos ser bem francos, esse não é um culto muito bonito. Você vê animal berrando, animal sendo degolado, sangue caindo de litros. Nós estamos falando de 30 mil ovelhas e 3 mil bois só oferecidos pelo rei. Imagina o cheiro. Culto no Antigo Testamento não era tão bonitinho como a gente está acostumado a pensar. Era totalmente sanguinolento. E Deus fazia isso de propósito. Porque Ele queria que o povo entendesse que não é possível se aproximar dEle sem que haja morte. Não é possível. Por isso que a primeira coisa no templo, o primeiro utensílio quando se entrava pelo templo era o altar. Primeira coisa que havia na cara de todo mundo que adentrava o templo era um altar para sacrifício, para derramamento de sangue. Porque é assim que as pessoas tinham que se aproximar do Senhor. Agora, veja, o povo de Deus sempre falhou em relação a adorar a Deus. E eu quero aqui chamar a atenção disso, porque é disso que nós vamos falar hoje. Eu não quero falar de outras culturas e como outros adoram os seus deuses. Não é disso. Eu quero falar de como o povo de Deus muitas vezes adora o Deus verdadeiro, mas de maneira errada. Eu não quero nem falar de adoração de outros deuses, embora o texto dê base para isso, mas eu vou focar na importância de nós entendermos como muitas vezes nós achamos que agradamos a Deus, mas nós não o fazemos. Por exemplo, tem uma história lá em Levítico capítulo 10, de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú são as sacerdotes que resolvem trazer para dentro do santuário fogo estranho. E diz o texto que Deus traz fogo do céu para consumi-los. Por quê? Porque eles trouxeram alguma coisa estranha de fora para dentro da casa de Deus. Algo que Deus não havia colocado lá. E se Deus não havia colocado lá, não tem lugar lá. Eles foram mortos por causa dessa atitude. E quando a gente lê história assim, parece coisa meio macabra, né? Esse Deus, só porque eles trouxeram um foguinho de fora, esse Deus vai lá e os consome com fogo. Que coisa estranha é essa? Deus está ensinando um princípio por detrás. Quando você adora o Deus que é fogo consumidor, você não vem fazendo do seu jeito. O seu temor é tal que você faz do jeito dele. Porque ele é fogo consumidor. Esse é um princípio que a palavra de Deus nos ensina. Então eu queria trabalhar sobre a importância de nós cultuarmos o Deus verdadeiro da maneira verdadeira. Tá? Eu vou partir do pressuposto que você sabe que Deus você tem que adorar. Essa é uma coisa que nós conversamos um pouco na semana passada sobre termos uma fé correta. Mas uma vez que a gente entende o Deus, ou um pouquinho acerca desse Deus, pelo menos sabemos quem Ele é, pelo menos em alguma medida, nós temos que aprender a adorá-lo do jeito que Ele pede para ser adorado. E isso eu gostaria de enfocar hoje. E muitas vezes, para adorar do jeito que ele tem que ser adorado, a gente tem que fazer duas coisas. E foi disso que eu tratei durante toda a ordem de culto, e é o que eu vou falar agora.
Dois lados da mesma moeda. Não é possível fazer só uma. Não é serviço completo. Eu coloquei na ordem de culto que a gente primeiro retira aquilo que é impuro, depois a gente restaura aquilo que é puro. E é por isso que na mensagem eu coloquei juntando as duas coisas. Por quê? Porque toda reforma exige quebrar e construir de volta. Não é só quebrar. Inclusive isso vale até para a nossa vida de pureza. Por exemplo, se existe alguma coisa na sua vida, alguma prática que você não se agrada, você sabe que você não deve fazer, mas é tão difícil quebrar, é difícil você quebrar e não colocar alguma coisa no lugar. Por isso que as pessoas, mesmo no dia a dia, mesmo sabedoria popular, costumam trocar vícios. Não é assim? Ela fala, deixei tal coisa, mas ela passou a fazer outra. Por quê? Porque ela se apega a alguma coisa. Nós também, num certo sentido, temos que substituir, mas não com vícios. Nós temos que substituir com hábitos santos, com práticas santas. Por quê? Porque nós não ficamos vazios. Nosso coração sempre tem que ter um altar. Sempre. Se não está um Deus falso ali, tem que estar o Deus verdadeiro. Porque se você tirar o Deus falso e não colocar o Deus verdadeiro, outro Deus falso fica naquele lugar. Sempre. Sempre é assim. Então, por isso que a reforma que Josias faz, e eu quero tratar dela rapidamente agora, é uma reforma de retirar o que é impuro e restaurar o que é santo. Então, Josias começa primeiro excluindo uma série de coisas, retirando uma série de coisas. Ele faz uma limpa no culto. A gente leu o primeiro texto que está na ordem de culto, que é de 2 Reis 23, em que ele faz muitas coisas. Olha só, eu vou listar alguma delas aqui. Ele tirou os utensílios idólatras e um poste ídolo do templo. Que havia um poste ídolo que era lá uma espécie de referência a uma divindade estranha. Isso foi queimado. Ele tirou os sacerdotes idólatras da sua posição. Ele derrubou as casas de prostituição cultual. Em nome da religião, tinham esta atitude pagã horrível. Você imagina prestar culto com a prática de prostituição. Isso acontecia em cultos pagãos, e isso foi trazido para dentro do culto de Israel. Ele teve que fazer isso, quebrar com isso. Derrubou os altares erigidos a outros deuses. Acabou com o sacrifício infantil. Tinha quem sacrificasse crianças ao deus Moloque. Ele acaba com isso. Tirou os cavalos e carros dedicados ao sol, ao deus Sol. Considerou profano e derrubou o altar em Betel, capital de Israel, conforme tinha sido profetizado antes. Trabalhou não só no reino do sul, mas no reino do norte. Honrou aquele que combateu o falso culto. Ele faz uma coisa interessante, eu não sei se você lembra da ordem do texto, depois você pode dar uma olhada. Ele resolve tirar os ossos dos falsos sacerdotes e queimá-los, como maneira de desprezar a atitude deles. Não tinha honra para os mortos, não. Ele tira os ossos, você imagina o desrespeito, eles tiram os ossos, queimam os ossos, porque diz, olha, eles profanaram o culto de Deus. E aí quando chega num lugar em que tinha um profeta que havia falado a verdade de Deus, ele diz assim, não mexe. Esse homem foi fiel ao Senhor. Não mexe. Deixa os ossos dele aí. Honrando a memória daquele que havia agido de maneira correta. E por último ele mata os sacerdotes idólatras de Israel. E aqui agora eu vou entrar numa lição importante. Por que ele mata? Porque muitas vezes nós temos que tomar métodos drásticos para um mal que está enraizado. Sabe, às vezes nós temos certos males, inclusive no culto, que não basta a gente tratar com aspirina. Você tem que tomar alguma coisa mais forte, ou ter intervenção cirúrgica, por causa do mal enraizado. É verdade que alguns problemas eram recentes, mas outros eram muito antigos. Tem problemas da época de Salomão. Fala que ele retira alguns altares, algumas coisas da época de Salomão e depois Jeroboão. Então estamos falando de centenas de anos que permaneceram lá. Era somente por meio dessas medidas drásticas de um rei que o culto poderia ser purificado. Bem, o que eu quero trazer de lição para a gente aqui? Eu quero chamar a atenção para o fato de que hoje na igreja evangélica nós temos uma diversidade litúrgica em que ninguém sabe ao certo o que é agradar a Deus. Todo mundo acha que agradar a Deus é fazer alguma coisa que lhes faz sentir bem. E o sentir bem não é necessariamente errado, mas é um indício bastante enganoso. Como eu disse, eu não creio que as pessoas se sentiam bem quando viam 30 mil ovelhas sendo
mortas. No entanto, era agradável a Deus. Era exatamente o que Deus queria. Então, não é o melhor indício de um culto agradável a Deus. Nós temos muita gente que entende culto como sendo uma espécie de... Cada um vai naquilo que gosta, né? Tem gosto para todo mundo. Você vai no supermercado e você compra esse produto, o outro compra aquele. Então as pessoas entendem muitas vezes igreja evangélica como sendo um shopping. Você vai nessa loja, o outro vai na outra loja. Ele gosta mais daquele modelo, daquele estilo. E está tudo bom, é um shopping. É um shopping evangélico, em que as pessoas vão naquilo que gostam. Vale mais criatividade do que exatidão bíblica. Olha só como a gente tem alguns problemas, inclusive da nossa cultura, que nos dificultam cultuar. Presta atenção. Nós somos um povo que está acostumado com coisa dinâmica. Televisão, jornal, programas, shows. Não tem nada parado. Aí vem o pastor de domingo e fala assim: irmãos, nós temos que aprender a prática da meditação. Para você é quase outra língua o que eu estou falando. Por quê? Porque nós nos deixamos influenciar por uma cultura que anda assim, ó, o tempo todo. Que não para refletir. Que não para e não se aquieta e não medita e não rumina. Nós não fazemos isso com frequência. Nós acabamos aderindo aos moldes dos nossos dias. Além disso, muitas coisas têm sido acrescentadas às liturgias simplesmente por serem atraentes. Invertemos a ordem de prioridades, gastamos menos tempo lendo a Bíblia e orando e mais tempo com música, principalmente em forma de apresentações. Isso acontece frequentemente em cultos, né? Outra coisa também que acontece frequentemente, nós temos procurado ser livres disso porque a gente entende que isso nos atrapalha. É pessoas que na hora de dirigirem o louvor, como se fala, fazerem seus comentários, suas colocações, que muitas vezes são infundadas e são imprecisas, e não são bons, porque acabam ensinando erroneamente, mas isso é comum, a gente nem acha ruim mais, a maioria dos evangélicos já não acha ruim, acha bom. É até estranho cantar sem comentar. Para alguns, é até esquisito fazer isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nós precisamos voltar a entender algumas coisas importantes. Por exemplo, nós vimos aqui para prestar culto a Deus, mas a maioria das pessoas não entende o que é prestar culto a Deus. O que é dar glória a Deus? A palavra glória vem do grego doxa. Doxa é uma opinião. Então você glorificar a Deus é falar opiniões boas de Deus. É você dizer para Deus conceitos corretos para Ele. Mas presta atenção, a gente fala muito pouco para Ele do que a gente entende dele. Eu estava lendo um livro essa semana, à medida que refletia sobre esse sermão, em que citava um cântico, em que o cântico inteiro era: eu glorificarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor, eu cantarei louvores a Ele, eu glorificarei, eu exaltarei. E aí a pessoa, muito sagazmente, muito sabiamente, disse assim: parece um cântico voltado para o Senhor. Mas não é. Além de ter eu o tempo todo, não fala uma coisa sobre Deus na música. Louvor a Deus é dizer para Deus o que nós entendemos dele. Honra a Deus é dizer para Deus o que nós concebemos sobre ele na nossa vida, inclusive. Isso é honrar a Deus. Mas as pessoas perderam, inclusive, nesse entendimento. Se esqueceram disso. Deus não aprova inovação no culto, mesmo que a mudança seja sincera e bem intencionada. É comum as pessoas falarem assim: vamos fazer algo diferente, mas eu faço de coração. O problema é que intenção nunca validou alguma coisa que não fosse agradável a Deus. Eu sei que não é fácil nós discernirmos todos os detalhes do que seja um culto agradável a Deus. Eu não estou dizendo que a Bíblia dá um manual perfeito, mas a Bíblia certamente coloca algumas coisas que as pessoas têm esquecido. Você vai para muitas igrejas evangélicas que elas se esquecem sequer de que culto é o momento de nós nos prostrarmos em confissão ao Senhor. Ninguém confessa pecado. Ou que é um lugar para nós dizermos a Deus o que nós cremos sobre Ele. Às vezes se esquece de fazer isso. Não se tem noção do que fazer na hora de culto. Mas eu vou falar de problemas que nós temos também.
Agora, antes de falar de problemas nossos, de que nós precisamos construir, eu quero pedir para as crianças fazerem o segundo desenho. Então, as crianças que estão atentas, agora vem o segundo desenho. E o segundo desenho é mais difícil, talvez, do que o primeiro. Na prática, eu espero que fazer o desenho seja fácil, mas na prática é mais difícil. Agora eu quero que você desenhe o seu quarto arrumadinho. Mas assim, lindo. Do jeito que a mãe e o pai iam entrar no quarto e olhar e falar assim: uau, você arrumou o seu quarto todinho. Tá bom? Perfeito o seu quarto. Bonito. Tá? Nos mínimos detalhes, como a gente costuma dizer. E por que eu queria que as crianças desenhassem isso? Porque, na verdade, quando elas estão aprendendo... Atenção, pais. Quando elas estão aprendendo a botar as coisas em ordem, nós estamos ensinando um princípio para elas. De que na vida é assim também. Na nossa fé é assim também. As coisas desandam com muita facilidade. E para botar a coisa em ordem, frequentemente você tem que fazer limpeza pesada. Frequentemente você tem que fazer limpeza pesada. E as crianças têm que aprender esse princípio. Que as coisas bagunçam muito rapidamente, inclusive na nossa vida. Inclusive no nosso culto a Deus. E a gente precisa constantemente limpá-lo, restaurá-lo àquilo que ele deve ser. E Josias fez isso. Josias restaurou. Ele não só destruiu, mas ele construiu. O que ele resolve fazer? Em primeiro lugar, ele resolve voltar o culto focado na pessoa de Jesus Cristo. É claro que ele não faz na pessoa de Jesus, que Jesus ainda não tinha sido revelado, mas no sacrifício pascal que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele faz uma série de coisas que eu quero chamar a atenção aqui e fazer algumas aplicações. Olha só. Primeira coisa que ele faz, conforme a tradição, ele imolou o Cordeiro da Páscoa, né? E interessante é o seguinte, no decorrer do texto, depois você pode olhar com mais calma, o segundo texto que a gente leu, 2 Crônicas 35. Repete várias vezes a seguinte expressão: ele fez segundo o rito de Moisés, ou como está escrito no livro de Moisés, ou segundo o mandamento de Davi, de Asaf, de Emã. Sempre nos moldes do que já tinha sido escrito. Sempre, 3 vezes, pelo menos no texto, é segundo o livro de Moisés, segundo o ritual que já era feito, segundo o que Davi havia ordenado. Para ele voltar a cultuar de maneira agradável a Deus, o seu parâmetro é esse livro. E ele volta para fazer de acordo com o livro. Isso aqui é uma coisa interessante para a gente restaurar. Ele volta para o passado. Sabe o que alguns evangélicos têm demonstrado? Eu sinto uma certa ojeriza por tudo aquilo que é antigo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos uma igreja nova, com algumas coisas meio moderninhas, eu poderia dizer. As pessoas não estão muito acostumadas a adorar numa chácara, sem parede, né? Com cadeira que tira e põe, com templo que vira restaurante daqui a pouco, né? Com algumas coisas assim que não são muito consideradas tradicionais. Mas nem por isso nós precisamos desprezar aquilo que é antigo e bom. E nossa igreja tem que ser assim. O que é antigo e bom precisa ser resgatado. O que é antigo e bom precisa ser trazido. Nós não precisamos ser gente que sempre inova e sempre busca algo diferente, porque senão o pessoal não fica. Nós temos que ser gente que traz à memória aquilo que é saudável, aquilo que nossos pais nos ensinaram. Outra coisa que Josias faz, ele coloca os sacerdotes nos seus devidos lugares. A ideia de que nós, na hora do culto, nós colocamos os participantes ordenadamente encaixados. Isso é uma coisa importante. Todo mundo encaixado ordenadamente, né? Quando nós cultuamos aqui, cada um tem o seu lugar. E quando nós servimos a Deus, se você participa ou participará do culto a Deus, dirigindo esse culto a Deus, é colocando-se no seu devido lugar, conduzindo os outros irmãos a cultuarem no seu devido lugar. Outra coisa que Josias faz, ele relocou a arca sagrada para o templo. Quer dizer, a arca tinha sido tirada de lá, ele traz essa arca de volta. Porque o culto tinha que ser um serviço ao Senhor, e ele queria lembrar isso, a importância da presença do Senhor. Culto sem o Senhor presente não é culto ao Senhor. E por que eu estou chamando a atenção disso? Parece uma coisa simples, mas ela é muito séria, e ela é ensinada na Bíblia. Eu quero contar 2 histórias rapidamente. A primeira é a história em que a arca é retirada de Israel.
Eu não sei se você lembra disso, se você já leu essa passagem antes, mas em 1 Samuel 4, fala que quando a arca foi roubada por uma nação inimiga, o pavor foi tão grande que Eli, um sacerdote já idoso, na época com 98 anos de idade, cai da sua cadeira, quebra o pescoço e morre. Não só isso, não só Eli, mas o filho de Eli também é morto. E a nora de Eli, por causa da morte do seu sogro e do seu marido, ela dá à luz a um filho e ela não tem alegria. Ela estava grávida, dá à luz um menino e as pessoas dizem, olha, é o seu menino. E ela fala assim, coloque o nome dele Icabode, porque foi-se a glória do Senhor. O terror para aquela mulher de entender que a arca que representava a presença do Senhor estava fora de Israel, foi tão grande que superou a alegria de dar à luz um menino. Foi-se a glória do Senhor. Já pensou se nós tivéssemos essa preocupação tão pesada na nossa vida, que a gente dissesse assim, Senhor, jamais, por amor do Senhor, se aparte de nós. Jamais, Senhor, se aparte de nós. Seja conosco sempre, porque nós queremos que o Senhor esteja conosco aqui, quando nós te cultuamos. Mesma coisa Isaías fala que Deus não ouvia o clamor do povo, porque o povo estava em meio a pecados. Que nossa preocupação seja sempre que Deus tenha prazer de estar aqui. E Jesus se faz presente aqui conosco, quando nós o cultuamos em espírito e em verdade. Uma outra coisa que Josias faz, que eu quero chamar a atenção, diz que ele reúne as famílias, ele adora segundo as famílias. Aqui uma aplicação simples para aquilo que nós estamos fazendo, nós já falamos antes, mas eu quero chamar a atenção aqui porque é conveniente. Como era importante para Israel que as famílias estivessem juntas, unidas. Esse é o motivo principal pelo qual nós temos esses pequeninos participando aqui agora. É por isso que nós fazemos questão que eles estejam aqui, ainda que eles não consigam entender tudo que você entende, ainda que eles não consigam absorver tudo que você absorve, eles estão aprendendo a adorar o mesmo Deus dos seus pais. E isso se faz junto, não separado, junto. O mesmo Deus, unidos nesse mesmo propósito. Josias também lembrou a necessidade dos levitas se santificarem, isso foi feito, teve ofertas a Deus de forma abundante, e uma das coisas que mexeram também foi na música, trouxeram boa música de volta ao culto, e os ministros de música foram tornados exclusivos àquele ministério. Música é uma coisa muito preciosa, já era em Israel, e uma das mudanças foi restaurar a uma boa música e os ministros se dedicarem a isso. E agora a gente precisa entender o propósito de música. Atenção, quero ensinar a vocês uma coisa que eu espero que vocês aprendam. O motivo pelo qual nós, na ordem de culto, não temos um momento de músicas, um momento em que cantam-se várias músicas, mas nós preferimos encaixar as músicas no decorrer da liturgia, é porque a gente entende que a música serve no diálogo com Deus. Vou explicar. Quando a gente lê uma porção da Bíblia, Deus fala conosco. E muitas vezes Deus nos ordena a louvá-lo. Se Ele ordena você a louvar, qual é a sua resposta? Louvá-lo. É por isso que tem uma música depois. Quando nós lemos uma porção da Bíblia e ela nos fala dos nossos pecados, o que a gente faz em seguida? A gente ora e a gente diz, Senhor, me perdoe. Porque é a resposta nossa ao que Deus está falando. E depois que a gente sabe que é perdoado, o que a gente faz? A gente canta. Entenda que o momento inteiro dessa hora aqui, desse culto, é um diálogo com Deus. Vocês, nós e Deus. Nós juntos falando para Deus algumas coisas e Ele nos falando outras. É uma troca de conversa. Nossa, muitas vezes fraca, débil, frágil, mas dele poderosa para nos construir. Eu quero que você entenda que música é maravilhosa, mas ela se encaixa nesse diálogo com Deus, e é isso que nós esperamos. E músicas que sejam ricas sobre Deus e sobre aquilo que Ele nos fez. Eu quero encerrar falando que essa preocupação de Josias de restaurar o culto é porque ele entendia que só Deus devia ser glorificado no culto. E às vezes a gente perde isso de vista. Às vezes a gente perde isso de vista.
a gente não só inova, de repente você pode dizer assim, pastor, o senhor falou algumas coisas que nossa congregação não está experimentando. Ok, mas até aqueles que frequentam nossa congregação, até nós podemos nos achegar a esse lugar pensando em culto de forma diferente. Quantas vezes você disse assim, eu tive uma semana ruim, preciso ir para a igreja? Porque você vai na igreja primeiramente pensando nas suas necessidades. Presta atenção, Deus sabe das suas necessidades. E não é errado nós pedirmos que o Senhor cuide dos nossos problemas. Mas a gente tem que vir a esse lugar dizendo assim, eu devo algo ao Senhor. Eu preciso ir lá. Eu tenho que cantar a Ele louvores. Eu tenho que dizer para Ele o que Ele é na minha vida. Esse é o meu papel. Eu fui criado para isso. É por isso que eu levanto domingo de manhã e venho a esse lugar. Essa tinha que ser a mentalidade do povo de Deus quando chega aqui. Nem sempre é. Nem sempre é. E nós pecamos nisso. O culto é algo voltado para o Senhor. E por que eu digo isso? Porque se nós tivermos essa mentalidade, a gente vai acabar com um vício muito comum no meio da igreja evangélica em geral. Sabe quando você fala assim, nossa, o culto hoje foi uma bênção. E no outro domingo não foi? E no anterior não foi? Ah, pastor, o senhor sabe o que eu estou falando, né? O senhor entendeu. É que hoje foi especial. Eu entendo que às vezes Deus fala conosco de maneira mais impactante. Eu sei disso. Mas todo culto tinha que ser uma bênção de Deus. Você devia terminar todo domingo e dizer assim, ó, hoje foi uma bênção. E aí repetir no próximo domingo, hoje foi uma bênção. E no próximo domingo você tinha que dizer assim, ó, hoje foi uma bênção. Aí alguém vai falar assim, mas todo domingo? Você fala, todo domingo é uma bênção. Porque todo domingo eu sou lembrado sobre quem Deus é e o que Ele fez por mim. Todo domingo. E eu tenho que dizer isso para Ele. Eu não me aguento. Eu tenho que dizer isso para Ele. Eu tenho que falar para Ele quem Ele é e o que Ele significa para mim. Então, essa é uma mentalidade de culto voltada para o Senhor. E ela precisa ser constantemente trazida à nossa mente. Então não se esqueça, para haver reforma no nosso culto, você não pode fazer reforma uma vez. O seu culto, o meu culto é igual ao quarto das nossas crianças. Bagunça muito rápido. Mães sabem muito bem do que eu estou falando. Pais também, um pouquinho. Mães melhor. Né? Bagunça muito rápido. Constantemente. Nós precisamos fazer reforma constantemente. Mudanças constantemente. Retirando a sujeira e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Essa é a minha oração. E vou convidar vocês a orarem comigo para nós encerrarmos esse culto.